NR1 como fator crítico para a gestão de pessoas e de performance. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Meu nome é Aline Dyer, eu sou Head de Conteúdo da Upskill Platform e também sou mentora de liderança já há mais de 10 anos. E eu estou aqui hoje com a Jaqueline Cardoso, que é especialista na implementação de NR1, para nós trazermos esse assunto com a intenção de tirar dúvidas, de entender em que momento do processo você está, né, e como te orientar para dar andamento nisso da melhor forma possível, né, Jaque? Eu vou pedir para a Jaque se apresentar e aí a gente dá continuidade no nosso tema para não perder tempo. Bom dia a todos. Isso mesmo. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Bom, a Aline já falou, né? Sou especialista em NR1, também sou administradora de empresas com especialização em psicologia positiva. Atuo aí há mais de 15 anos com gestão de pessoas e treinamento, né? Nesse período aí desenvolvendo pessoas para trazer mais performance e resultado para as empresas. Muito legal. Jaque, obrigada por participar com a gente, já que é uma parceira nossa, né, parceira da Upskill. E nessa área da NR1, nós queremos começar esclarecendo, né, porque nós estamos aí num período que gerou uma série de dúvidas em relação a começamos, não começamos a implementação, esperamos, né, e enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o que efetivamente muda com essa atualização da NR1 que aconteceu no ano de 2025. É bem importante de esclarecer que, de fato, a lei ela já está em vigor. O que muda é que ela ainda não está sofrendo autuações por parte do Ministério do Trabalho, né? Mas a lei ela está em caráter educativo para as empresas irem aprendendo sobre os fatores de riscos psicossociais, né? Esses fatores são fatores relacionados à gestão da empresa, como, por exemplo, sobrecarga, atuação da liderança, assédio, né, que ao longo do tempo podem vir a causar transtornos mentais, que são os que de fato depois causam os afastamentos, né? Ansiedade, depressão e burnout aí que são os principais, Aline. Então, assim, resumindo a lei de uma forma bem simples, né, o que mudou realmente é essa obrigatoriedade da avaliação e gestão dos riscos psicossociais a partir de 2025. Legal. E o período educativo termina, está previsto aí para terminar em maio de 2026, né. Então, a gente tem Exatamente. esse período educativo em vários sentidos, né, mas que a gente está esperando já ter alguma coisa começada, né, Jaque. E só para pontuar, assim, quem tiver dúvidas, quiser já fazer perguntas, surgiu a pergunta, pode colocar no chat, eu vou trazendo aqui para Jaque, a gente vai incluindo aí no decorrer da nossa conversa e, vai ser um prazer para a gente conseguir esclarecer, assim, o máximo de dúvidas possível. E depois no final a gente vai deixar um tempinho também, né, para quem quiser tirar alguma outra dúvida em relação ao que foi dito, tá? Muito bem. Então, quando a gente fala aí de, riscos psicossociais, quando a gente está falando dessa questão de quanto o trabalho impacta a saúde mental, eu acompanho muitos líderes e eu percebo que isso já existia muito antes da gente definir, né, assim, legalmente, né, que isso existe. Mas, eh, trazer consciência para isso é bastante importante e a NR1 acaba sendo atualizada para isso, acaba nos ajudando nesse sentido e ajudando as lideranças também, né. Então quais que são as ações propriamente ditas, que estão relacionadas a esse processo de implementação da NR1? O que se espera de verdade, né, da empresa? Como a gente está nesse período educativo, é muito, muito importante mesmo trazer clareza, porque quando a gente fala de riscos psicossociais, geram várias dúvidas aí, e todo mundo pensa que tudo que está relacionado com a parte mental é válida para a NR1, e na verdade o que é Uhum. válido é o que está diretamente relacionado com os fatores de risco, né? Então, primeiramente, a empresa precisa começar pelo diagnóstico, né, dos fatores de riscos psicossociais. Então, assim, não é uma avaliação psicológica individual do funcionário, é uma avaliação que ela vai avaliar o ambiente de trabalho, né, e a capacidade de adoecimento que esse ambiente tem. Então, a gente precisa aí de uma ferramenta
validada cientificamente, né, o que o Ministério do Trabalho pede. A gente precisa Uhum, também que seja feito por um profissional habilitado para isso, né, de preferência que tenha aí um reconhecimento, como por exemplo o MEC, né, por trás. A gente precisa que seja feito tudo isso em sigilo, né, e uhum, depois do diagnóstico, aliás, antes, voltando um pouquinho, a gente precisa que esse diagnóstico também tenha, traga para a gente, né, a clareza da severidade, né, ou seja, da gravidade daquele risco, a probabilidade dele estar acontecendo também ali na empresa, para a gente conseguir ter uma matriz de risco, né, que vai ajudar a definir quais são os primeiros passos. Então, os primeiros passos uhum. no quê? Né? No plano de ação, que vem em seguida. Então, esse plano totalmente voltado a mitigar esses fatores de riscos que foram encontrados, né? Então, a empresa vai fazer o diagnóstico, vai criar um plano, vai começar a colocar em prática essas ações e vai ter tudo isso documentado, né, devidamente para futuras auditorias aí do Ministério do Trabalho. Legal. Will, se você puder colocar para a gente aí a imagem é o slide 2, tá? Mais para ficar marcado, assim, esse passo a passo, né, desse processo, seria o ideal. Aí a gente consegue esse mais para isso, esse daí, que aí fala um pouquinho desse passo a passo. Por que que eu quis, até trazer isso para a gente reforçar uma questão. Muita gente pergunta e tem essa dúvida do, por exemplo, eu posso treinar um profissional da minha área de segurança e saúde do trabalho e ele ser responsável por implementar esse processo? E aí eu queria só reforçar quais são os desafios que estão associados a isso, quais são, né, realmente os impeditivos, vamos dizer assim, para que você faça isso sozinho na sua empresa sem precisar de nenhum outro profissional qualificado. O que o Ministério pede, de fato, é que seja um profissional qualificado, né, ele não coloca ali como uma exigência que esse profissional ele seja interno ou externo. Tá. Porém, a gente tem aquela questão, a gente pode fazer alguma coisa, muitas vezes não significa que a gente deve fazer alguma coisa, né, e por Aham, quê? Nesse caso mesmo, a gente tem a questão que nós estamos falando de assuntos sensíveis dentro da empresa, né. A gente tá falando aí da qualidade da liderança, de conflitos internos, né, às vezes de assédio, então, como tem também a questão do sigilo da NI1, muitas vezes as pessoas podem não se sentir à vontade, né, para sim. responder ali realmente o questionário de forma verídica, e isso vai acabar depois prejudicando o resultado desse diagnóstico. Então, quando você traz um consultor externo, esse consultor ele não tem o viés da cultura da empresa, né, ele não tem ali as questões políticas que estão envolvidas, daí também a gente tem uma certa proteção aí do RH, né, porque é diferente quando você tem uma pessoa externa fazendo um trabalho delicado como esse, né, e você tem o RH ali da empresa, ou até mesmo o pessoal da segurança do trabalho. Então a gente ganha muito em qualidade quando a gente contrata um consultor externo para estar fazendo essa aplicação do diagnóstico. Além do que, como ele, né, já diz, é externo, então ele tem uma visão fora do processo, quando a gente vai para a parte de análise dos dados aí do diagnóstico para fazer o plano de ação junto com a empresa, então o consultor externo ele tem uma capacidade de análise muito maior, porque ele vai ter uma visão macro aí do negócio sem Aham. medo, né, enfim, sendo aí totalmente profissional e comprometido com o resultado da empresa, né, que é realmente estar levando, ajudando na correção desses riscos e não, de repente, com alguma proteção interna, enfim, não sabemos, né, que seres humanos todos temos Uhum. essas proteções. Sim, com certeza. E tem essa questão também que haveria, por exemplo, nesse caso que a gente está supondo, né, quando surge esse tipo de dúvida, teria que investir na formação desse profissional para isso e, ao mesmo tempo, a empresa tem o custo do profissional, né, que vai estar dedicando horas de trabalho que ele poderia estar fazendo outra coisa importante da sua rotina para isso, né. Não quer dizer, obviamente, que ele não vai fazer parte do processo, todos vão. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor isso. Beleza. E aí, como que efetivamente nós identificamos e quantificamos, avaliamos, na verdade, esses riscos psicossociais no dia a dia? Eu acho que isso é tanto importante para quem vai estar gerenciando o projeto internamente, quanto para a liderança de forma geral,
que vai, no dia a dia, vai estar mais atenta, né, esse é o objetivo, para identificar e medir esses riscos. Como a gente falou, para medir e quantificar realmente é necessário, né, que seja feita a aplicação do diagnóstico, com essa seriedade que ele traz, né, em relação a ser realmente cientificamente validado. Se a gente Uhum, tiver aí, mais do que uma ferramenta validada, a gente tem uma qualidade de dados muito melhor. Mas algumas coisas no dia a dia já podem começar a chamar a atenção da empresa, né, então algumas coisas para você que está aí ouvindo a gente agora, pensar se isso já existe ou não na sua empresa, como por exemplo, os seus líderes eles entendem quais são os comportamentos que geram o assédio? Porque se eles não entendem, eles podem estar praticando isso dentro da empresa, ou eles podem, por exemplo, não trabalhar na questão da prevenção, porque o assédio ele também pode acontecer de colega para colega, não é só uhum, do líder para o liderado. Outra questão também, por exemplo, as equipes elas entregam as coisas dentro do prazo, ou recorrente, elas acabam perdendo o prazo. Isso pode identificar aí talvez uma sobrecarga. Claro, também a gente tem a questão, né, da gestão, que pode ser que a gestão não esteja fazendo uma correta liderança, mas também pode ser uma questão realmente de sobrecarga. uhum, E então tudo isso são coisas aí do dia a dia que você, de repente, vai observando. Já existe dentro da empresa um programa, né, de desenvolvimento de soft skills para esses líderes, né, para trabalhar dentro dessa qualidade da liderança ou não. Então, são uhum. questões que realmente elas estão presentes, né? É isso que eu acho Sim, interessante da NR1, porque é tudo dentro da realidade. Não é uma burocracia apenas, né, de um papel, é uma coisa viva que faz parte já do dia a dia da empresa e agora a gente está aprendendo a identificar pelo nome de riscos psicossociais, né, Aline? sim, sim. Você falando isso, eu penso em 2 coisas, né, uma delas uma dúvida que surge frequentemente toda vez que eu estive com pessoas falando sobre esse tema ou em algum evento, que é: qual é o limite de responsabilidade individual, né, e responsabilidade do ambiente, que é realmente fator de risco para desencadear algum, tipo de transtorno ou, né, afetar a saúde mental mesmo daquele profissional. Então, existe uma corresponsabilidade nesse processo, né. E como que a empresa consegue entender, que é ela que está gerando aquele, efeito, digamos, na saúde mental, e quando existe uma questão que talvez seja, venha da vida pessoal daquele profissional e que a empresa não não que ela não tenha papel nisso, ela tem, né, porque ela está sim, os colaboradores estão se relacionando com esse profissional, mas que como identificar isso, né, quando o risco psicossocial ele vem da empresa, do ambiente da empresa e quando não, né, como que isso fica claro nesse processo? É, por isso que precisamos fazer o diagnóstico de riscos, Aline. Inclusive, Uhum, é a proteção que a empresa tem. Porque quando a gente fala de psicossocial, a princípio fica tudo subjetivo, né? Se a gente não entra para um momento como esse que a gente está fazendo aqui, de conversar, de esclarecer realmente essas dúvidas, fica tudo muito nebuloso por ter essa parte de mental, né, envolvida. No entanto, a gente está falando de ações muito claras, de comportamentos muito reais que estão no dia a dia da empresa. Então, eu preciso uhum, fazer a avaliação do risco. Porque, vamos supor, se eu tiver, claro, o ser humano é complexo, ele pode ter sim, desenvolver um problema de ansiedade, depressão, burnout, inclusive com questões pessoais. Só que o ambiente de trabalho, ele não deve ser um fator agravante, nem causador sim. e nem agravante. Então, é isso que o Ministério está pedindo, né? Esse cuidado por parte das empresas, essa responsabilidade de ser promotor da saúde mental, né? E não fazer o contrário. Afinal de contas, a gente sabe que boa parte aí, né, da nossa vida ativa, acordados, a gente está produtivo, né? Nós estamos aí trabalhando. Então, é muito Uhum. importante que a gente esteja realmente no nosso maior potencial, e para isso a gente precisa que a saúde mental esteja alinhada.
Sim. É, e no momento, por exemplo, que realmente as autuações, a fiscalização começar, se a empresa estiver nesse processo, né, ela já se mantém mais protegida, digamos assim, né, de futuras autuações, porque ela está mostrando que ela está fazendo o papel dela dentro dessa relação com o colaborador. O colaborador pode ter um ambiente, às vezes, de risco fora da empresa, mas dentro da empresa existe, né, esse esforço e essa iniciativa que agora está sendo regulamentada, vamos dizer assim, e até facilita o processo, né, porque já tem todas as regras para colocar em prática. Legal, e aí, Exatamente. efetivamente falando de, quantificar e classificar riscos, né, no dia a dia, assim, como que esse processo ele acontece? E aí, o Will pode voltar àquela imagem anterior que estava lá, quantificar e qualificar. Bom, então a gente já falou um pouquinho, né, para a gente quantificar e qualificar, então a gente realmente precisa do diagnóstico, e ele vai estar medindo então a gravidade, a probabilidade. É interessante quando a gente tem uma visão mais ampla desse diagnóstico. O que eu quero dizer com isso? Quando esse diagnóstico ele traz não somente a visão da empresa, mas quando ele traz uma visão também separada por setores. É, porque muitas Uhum. vezes a empresa ela toma uma ação, né, por exemplo, o RH faz um treinamento, percebe uma necessidade e faz de forma geral. Só Sim. que muitas vezes você tem um determinado problema só em um setor. Então, Aham. o meu diagnóstico, por exemplo, ele traz essa visão, também por setores. E além disso, uma visão onde a gente tem também a visão que o RH tem de cada setor e depois uma visão macro do RH com a empresa como um todo. Então, pensando de Uhum. forma estratégica, isso traz muito poder para a empresa. Essa clareza toda né, dos processos, enfim, aí, de todo o comportamento que está envolvido, vai fazer com que ela tome melhores decisões, né, que consequentemente aí vão estar reduzindo os custos invisíveis que a gente sabe que toda empresa tem, os afastamentos, a rotatividade principalmente, e consequentemente vai trazer um aumento da produtividade. Então você segue, né, a lei, cumpre esses pré-requisitos que a gente falou da NR1, porém você também consegue trazer aí a NR1 como realmente um fator estratégico, né, um apoio aí para a liderança da empresa. Sim. E é interessante que essa forma de pensar, né, essa mentalidade, ela é comum para nós, né, Psiquio. Por quê? Porque a gente faz esse mapeamento e o nosso foco principal é fazer com que a liderança ela acelere o seu desenvolvimento, trabalhando aquilo que ela mais precisa. Então, essa setorização, por exemplo, é uma forma de identificar: "Ah, nesse time eu tenho um determinado risco psicossocial recorrente", né, que muito provavelmente está associado a um comportamento de liderança, e não quer dizer que, ah, o líder é o culpado, né, mas ele não tomou consciência daquilo, às vezes ele não percebeu. E às vezes aquele líder precisa desenvolver, por exemplo, uma habilidade de comunicação para reduzir os riscos psicossociais, e o outro de outra área precisa desenvolver uma habilidade de, sei lá, resiliência ou gerenciamento de conflitos, ou até de maior foco, organização de trabalho com as pessoas mesmo, de fomentar a colaboração, enfim. Eu acho que isso vem muito de encontro, assim, ao que a gente tem feito nos últimos anos, que é conseguir identificar com clareza, né, mapear com clareza o que cada líder precisa desenvolver e entregar para esse líder, no momento que ele pode colocar em prática aquilo que ele, né, precisa desenvolver e aprimorar. E esse impacto é realmente muito nítido, assim, nós percebemos isso, né, que é muito nítido a velocidade com que isso gera de mudança, não só no líder, mas também no resultado os resultados do time e da empresa. Legal, Jaque. E, bom, aí a gente precisa entender um pouquinho mais, vale falar com mais detalhe em relação à documentação, a como digamos assim, cumprir
essa documentação que efetivamente é preciso ser feito, entregue. Existem muitas empresas que são muito pequenas e ficam se questionando: "Ah, eu não tenho funcionários em situações de risco", ou seja, nunca tivemos essa questão de riscos biológicos, químicos ou de acidentes propriamente, se bem que acidentes pode acontecer em qualquer lugar, né, até Sim. mesmo num escritório. Então, assim, a gente pensar em como que essas pessoas vão ter que documentar, né, independentemente do volume de colaboradores, desde que tenha CLTs, né, no no seu time de trabalho. É, exatamente. A gente acaba tendo aí 2 perguntas, né, que a Uhum, gente pode conversar um pouquinho sobre para quem que isso é válido, né, a NR1, trazendo aí isso. essa clareza, porque as empresas que já têm o PGR, né, que já fazem o que é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, né, como a Aline mencionou, então os riscos físicos, né, biológicos, químicos, então essas empresas elas já têm, mas as empresas Uhum, que não apresentam esse tipo de risco não têm o PGR. Então, assim, a partir desse momento, todo mundo tem que gerenciar o risco psicossocial, porque todo mundo tem pessoas dentro das empresas, tá? Então esse risco, ele precisa ser mensurado. Tudo que for feito em relação à NR1 precisa ser documentado. Então, desde o início, né, desde a da reunião de conscientização dos colaboradores, onde eu preciso estar colocando, né, as pessoas a par do que são os riscos, depois do diagnóstico, o resultado do diagnóstico, o meu plano de ação, as ações que eu fizer dentro desse plano, né, as mentorias, os treinamentos, as rodas de conversa, todas essas ações elas precisam ser devidamente documentadas para quem já tem o PGR. Essas ações vão para o PGR e para quem não tem o PGR, vai ter uma pastinha lá dentro da empresa também com todas essas ações, para caso seja necessário numa eventual auditoria, por exemplo. uhum, legal. Eu ia até te perguntar isso, né, porque é uma questão mesmo de conseguir mostrar o que está em processo, né, porque você mesmo já falou, e aí eu vou antecipar aqui, que o processo, o ciclo da NR1 não acaba, né, não é uma coisa assim, tipo: "Ah, terminei aqui, a implementação acabou". Por que, né, que isso não acaba, Jaque? Ah, e é legal você trazer isso, porque como a gente está em janeiro e as autuações estão previstas para começar em maio, tem muita gente preocupada falando que não vai ter acabado de fazer a NR1 até maio e de Aham. repente pode ter aí uma auditoria. Então, assim, o Ministério do Trabalho ele sabe que o processo ele tem começo, mas ele não tem fim. Justamente por quê? Porque essas ações elas vão exigir monitoramento constante, assim como todas Uhum. as outras ações da segurança do trabalho, né? Sempre que a gente tem ali uma atividade que tem um risco, eu preciso estar fazendo esse monitoramento constante. E com a N1 não é diferente. Tá? O que a gente tem de diferença nela, eu diria que é essa integração de todos os setores. Então, antes a gente poderia ter, por exemplo, dependendo da empresa, uma ação que estava relacionada mais ali à segurança do trabalho, aí você tinha o técnico da segurança do trabalho mais responsável por aquilo. E agora, quando a gente fala de NR1, a gente traz essa responsabilidade para todos dentro da empresa, né? E principalmente para o líder que ele passa a ser o guardião da norma, porque é através dos comportamentos dele, né, que geram os riscos psicossociais. Lógico, não é só do líder, comportamento da empresa como um todo, mas a gente sabe que a influência do líder direto, ela é bem grande. Uhum. Sim, sim. E aí, nesse processo digamos, o diagnóstico, de levantamento dos riscos psicossociais, como que a empresa pode, incluir, engajar o colaborador nesse processo, né? Como você falou antes, não é só a visão da empresa, não é a empresa que diz: "Ah, eu tenho um ambiente com riscos psicossociais ou não". Ela vai dizer o posicionamento dela, a percepção, e os colaboradores também fazem parte desse processo, né. Isso funciona, Jaque? É, inclusive faz parte das exigências do ministério, tá, Aline? Uhum, Não é uma coisa, por exemplo, que a empresa pode ir lá, ou até mesmo o RH, e responder um questionário de riscos
pela empresa, né. Todos os Uhum, colaboradores, eles vão precisar estar respondendo, então todos os colaboradores precisam estar envolvidos nesse processo. E para a gente envolver, primeiro a gente precisa conscientizar, tá. Então esse é um passo muito importante que vem antes do diagnóstico, aonde a gente faz uma reunião, né, com os colaboradores, tanto para explicar questão de nomenclatura realmente, né, que vai existir ali uhum, no diagnóstico para que ele eventualmente não venha a não entender uma palavra e acabar colocando algo que depois vai prejudicar o resultado da empresa, então é super importante isso. Mas também para ele entender qual é a responsabilidade que ele tem em relação aos riscos psicossociais, seja dele ou seja com os colegas, né. Então uhum. essa autorresponsabilidade e também entender aonde que é responsabilidade da empresa, né, então isso Sim, falando com todos os colaboradores. Então esse momento de trazer esse protagonismo, né, para o colaborador é muito importante, porque a partir do momento que ele assume a responsabilidade, então você começa a ter todas as pessoas dentro da empresa protegendo os riscos psicossociais. Então a chance de sim. sucesso é muito maior. E lógico, o líder ele tem, né, um momento separado, porque além dele ter também toda essa etapa, né, de entendimento dos riscos, como funciona a autorresponsabilidade, ele também vai conseguir compreender de forma efetiva como o comportamento dele vai afetar os riscos psicossociais, né, então como Sim. que ele é importantíssimo nesse processo, então, não tem como você ter uma ação, né, isso é muito importante a gente falar, porque a gente vê muita gente já tem muitas empresas oferecendo inclusive o trabalho, né, de diagnóstico, e aí prometendo redução de turnover, aumento de engajamento, redução de rotatividade, várias coisas maravilhosas que a gente sabe que realmente, né, toda empresa quer isso. Mas a gente precisa ter Uhum, claro que um diagnóstico apenas não é o que vai trazer o resultado, né, o que então a gente começa por um diagnóstico bem feito e estruturado, e a gente segue com ações efetivas ali no plano de ação. Então, para que eu tenha essa qualidade, né, também nesse plano de ação, essa etapa de conscientização, ela está super alinhada. Por quê? Porque é nesse momento que a gente vai conseguir ali perceber, por exemplo, quais são as atitudes, né, que as equipes têm nas reuniões de conscientização. A gente já Sim. começa a ter, vamos chamar assim, umas luzes amarelas aí, que muitas vezes vão ser, combinadas ali quando for feita a interpretação mesmo dos dados. Então tudo isso vai qualificar bastante. Legal. Eu queria só avisar já o pessoal que estiver assistindo, seja ao vivo, seja gravado, que a gente vai abrir uns horários na agenda da Jaque para ela fazer essa primeira conversa, cujo objetivo é iniciar, né, um diagnóstico, por enquanto, né, sem um custo, mais para entender mesmo em que momento a empresa está, se ela já começou a fazer alguma coisa, não começou, como que ela vai orientar esse processo, e entender, né, digamos assim, já um pouco como está o cenário, né, do ponto de vista, seja do RH ou às vezes do founder, do próprio empresário, tá. Eh, então depois a gente volta a falar sobre isso, mas a gente já vai disponibilizar isso para vocês, tá, à medida que houver interesse, se quem quiser também já colocar no chat o interesse, depois eu respondo para vocês. Muito bem. E aí, bom, a gente já falou do prazo, a gente tem esse tempo A até. gente tem uma pergunta aqui, vamos Ah, colocar? lógico, vamos lá. Ó, o Fernando Figueiredo Santos, que é gestor da Human Capital, ele está dizendo o seguinte: a NR1 vem corroborar o que muitas vezes o RH sinalizava para as empresas e liderança e nem sempre conseguia pôr em prática realmente o que seria necessário para mitigar esses riscos e minimizar as consequências. É isso mesmo, Fernando. E isso que é o que eu acho mais interessante, né, da NR1. Porque o que a gente está falando de riscos psicossociais, eles já eram percebidos e compreendidos antes como problemas de gestão
né, dentro da empresa. E realmente o RH já via ali os problemas, muitas vezes tinha as ideias, queria colocar em prática e não conseguia. Então, o diagnóstico ele traz também esse respaldo agora, né, para o RH. Então, você tem ali as ferramentas validadas cientificamente, uma metodologia que está sendo exigida pelo Ministério do Trabalho. Então, é o momento do RH tirar realmente as ideias, né, que estavam guardadas ali esperando chegar a hora de cuidar realmente das pessoas e levar essas soluções para a empresa. E também essa questão do, cuidar das pessoas é sempre muito, como fala, nobre, né, e a gente pensa assim: "Poxa, é o papel do RH", né, enfim, eu conheço muitos profissionais de recursos humanos. Em geral, existe muito esse impulso e recentemente, os profissionais de RH, de TID, né, desenvolvimento organizacional, enfim, toda essa área mais humanizada da empresa por natureza, porque, né, tratam de recursos humanos, eles estão sendo pressionados para trazer resultados. E o legal é, as pessoas querem gerar resultados, né, Jaque. A gente quer se sentir útil, nós queremos contribuir efetivamente para o sucesso da equipe, da empresa. Em geral, as pessoas querem, né. Então, se a gente partir dessa mentalidade, de que as pessoas querem contribuir, de que elas querem gerar resultado e performance, é parte do processo você cuidar para que o ambiente cria as condições para isso, né. E a gente tem começado a fazer, eu sinto que a gente demorou um pouco para realmente conseguir fazer essa conexão, assim, mais presente, mas eu sinto que a grande parte das empresas já estão mais conscientes disso, de que não dá mais para dissociar sucesso de cuidar das pessoas, né, e que essas 2 coisas precisam caminhar juntas. E eu consigo ver que essa iniciativa da atualização da NR1, ela é positiva, ela é oportuna para isso, e não o contrário, né. Ela não é algo que muitas vezes a gente olha e fala: "Ah, não, agora eu vou ser autuado, agora", não, sempre fomos, né, assim, pensando como empresas, na verdade, o Brasil é recorde, né, em processos trabalhistas, então não é essa regulamentação que vai efetivamente mudar isso, o que ela pode mudar efetivamente diminuir, né, que é o objetivo, diminuir as questões de saúde pública em relação à saúde mental, que eu acredito que também é um papel da empresa, socialmente falando. Então realmente é importante a gente ter uma mentalidade, né, diferente de olhar para uma norma, ao invés de sempre sentir a questão da punição, sabe, de aquilo estar trazendo algo de ruim, ao invés de algo positivo, né, que nos faça crescer, como empresas, como indivíduos também. Pode comentar, fica à Exatamente, vontade. complementando o que você está dizendo, para mim o ministério trouxe à tona aquilo que estava escondido debaixo do tapetinho das empresas, mas as empresas Uhum, estavam tropeçando nessas questões já há algum tempo. Então a gente tem, né, um exemplo bem básico aí que faz parte do dia a dia. Tanto, em relação à produtividade, por exemplo, começou a cair a produtividade na empresa, aí depois, por consequência, vem a rotatividade. Isso normalmente é causado, né, pelo quê? Pela má liderança, pela falta de reconhecimento, pela falta de autonomia, pela questão da gestão do tempo, né, do colaborador, da vida dele pessoal com o trabalho, com a má comunicação ali dentro da empresa. Então, assim, todos esses são fatores de riscos psicossociais que estão relacionados com a gestão direta. Depois, se a pessoa, por exemplo, não saiu da empresa, né, não entrou ali no índice de rotatividade, permaneceu, ela tem uma probabilidade grande de desenvolver os transtornos realmente mentais ali, ansiedade, depressão e burnout. Se ela uhum, tiver um afastamento, consequentemente, pode ser que ela venha a abrir um processo trabalhista em relação à empresa, né. Então a gente vê aí essa relação também, da saúde mental com os processos trabalhistas. Então, por uhum. exemplo, no ano passado, a gente ainda não tem, né, os dados fechados do 2025, mas com certeza a gente tem aí um número entre 500.000 a 1.000.000 de afastamentos. Então, novamente, é outro recorde, né, até se o Will puder colocar aí pra gente o gráfico que mostra a evolução
ou involução, né, vamos dizer assim, É. da saúde mental no Brasil, a gente tem um cenário bem preocupante. Em 10 anos, né, como mostra o gráfico, praticamente, aliás, mais de 100% aí de crescimento. Então, é um cenário muito preocupante e vamos pensar que em 2024 já teve, né, quase 500.000 e com certeza agora 2025 passou. No primeiro semestre, perdão, no primeiro trimestre de 2025, a gente já estava 28% acima de 2024. Então, com certeza a gente encerrou o ano com um número superior. E em Uhum. relação a processos trabalhistas, a gente teve um aumento no Brasil de 31%, tá, de processo em relação a 2024. Então, você percebe a relação? Não, Sim, é uma muito coisa está próximo, né. realmente andando junto com a outra. Então, até falando-se, mas vamos pensar o que a empresa perde, né? Se ela não aplicar a NR1, ela vai receber a multa do Ministério do Trabalho, de quanto que é essa multa? Então, assim, eu diria que a gente deve se preocupar muito mais com o que a gente está perdendo hoje, né? O que a gente já está perdendo, que a empresa pode continuar perdendo se não tomar as ações necessárias. Uhum. Sim, sim. Bom, a gente tem essa entrada aí no mercado de trabalho da inteligência artificial, né, que agora começa a realmente começar a fazer parte do dia a dia de trabalho. Muitas empresas ainda não têm resultados consistentes com isso, mas é uma, digamos assim, uma pressão, né, para realmente conseguir, eh, colocar a inteligência artificial dentro dos processos, dentro das equipes, funcionando efetivamente para gerar resultados, mas ainda assim nós precisamos, por 2 motivos, né, eu vejo. Porque a gente está vendo nós estamos vendo as pesquisas trazerem o declínio cognitivo, né, da população em geral usando IA. Dentro das empresas, acaba que também existe vão precisar de um cuidado especial com isso, né, para que seja usado de uma forma útil, mas ao mesmo tempo não seja um causador, né, de transtornos mentais, ou um agravador também, nesse caso. Então, a gente vê assim, a IA vai ocupar espaços, né, a gente não tem dúvidas disso e isso realmente o objetivo é que seja promissor. No entanto, o cuidado com as pessoas continua, as pessoas continuam fazendo parte desse processo, inclusive de uso estratégico da inteligência artificial. E para você pensar estrategicamente, para você estar presente, para você ter um desempenho alto, você precisa estar bem física e mentalmente, né. Então, muitas vezes, eu acredito que tentava se resolver, né, antes da gente pensar em regulamentação, de uma forma mais, talvez dentro de um procedimento que já existia, e não se questionava necessariamente como fazer para resolver o problema raiz, porque a gente não conseguia associar as coisas. Então tá, uma comunicação ruim tá alimentando, né, às vezes um comportamento que é um comportamento que vai gerar um transtorno, e a gente não conseguia ver isso. Então acho que isso também, essa clareza que traz para a liderança é importante, tanto a alta liderança quanto a liderança de equipes, para conseguir realmente ajudar, né, as pessoas a identificarem, a entender o que é do ambiente, o que precisa de feedbacks claros, o que precisa de comunicação mais clara e tal, delegação mais clara, gestão mais clara, para que todo mundo esteja buscando o seu máximo potencial no trabalho, né, com IA, sem IA, enfim. Além dessa evolução tecnológica, a gente felizmente tem tido bastante evolução também na neurociência, né, Li? E É tem uma que é questão super uma importante, base da IA também, né. sim, uma questão super importante da neurociência em relação a essa questão da produtividade. Então, quando a gente fala sobre relacionar esses fatores, o que que uma coisa impacta na outra, então vou trazer um exemplo aqui de forma bem simplista, né? Claro que não é bem assim, mas eu vou simplificar para entender. Aham. Quando a gente recebe, por exemplo, uma comunicação violenta, né, ou uma comunicação ali que não está adequada, e isso gera gatilho na pessoa, né, ela vai automaticamente acionar um mecanismo interno dela de luta, fuga ou paralisia.
E o que que acontece com a atenção dessa pessoa nesse momento? A atenção dela, ela fica prejudicada. Então a gente estima mais ou menos aí que 50% dessa atenção ela é reduzida. Então, Uhum. por exemplo, se o líder ele está passando uma orientação, né, para o colaborador não está prestando atenção, de fato, naquela orientação, ele não vai entender, logo ele não vai fazer da forma adequada. Então, olha como a relação é direta com É. a produtividade. Então, a atenção nossa ela é muito importante, mas a gente precisa entender como que o nosso cérebro funciona. E sim, nós somos seres emocionais, né? Então, a Sim. gente precisa entender aí por que que essa questão ela é tão verdadeira, né? E como que isso não é tão subjetivo quanto a gente pensava. Então, são mesmo Uhum. comportamentos que estão ali no dia a dia que a gente pode desenvolver, né? Felizmente. E agora com toda essa clareza da NR1. Sim, sim, é. Isso é ótimo. É bem aquilo, né, olhar como oportunidade mesmo e não como uma ameaça. Legal. E, bom, nós falamos um pouco sobre essa questão do se a empresa não fizer, a gente mencionou um pouquinho. Você quer aprofundar alguma coisa nesse sentido? O quanto que impacta, né, a empresa negligenciar essa implementação da NR1, porque assim, eu ouvi, tal, já ouvi algumas pessoas falando: "Ai não, agora eu não vou colocar minha energia nisso, eu tenho várias outras coisas que são prioritárias". Então como trazer isso para prioridade, né, pra empresa entender que isso é importante, que negligenciar pode ser, na verdade, mais arriscado do que ficar com medo da punição. É, exatamente. Falar de punição já aciona dentro de cada pessoa né, um mecanismo de luta ou fuga, né? Então a Aham, gente vê sim. como isso está funcionando aí na prática. Bom, como a gente falou, Aline, as empresas elas já estão pagando um alto custo por isso, né? Uhum, Então, tanto em relação aí à produtividade, mas a rotatividade tem um custo também muito elevado para a empresa. Em geral, cada funcionário que sai, ele tem um custo aí de 3 vezes o salário dele. Então, quando você vai, pega tudo isso, coloca na ponta do lápis, né, no final de um ano, por exemplo, é um resultado muito, muito alto. E o custo com a implementação, né, o custo de desenvolvimento, ele é muito menor. Então assim, normalmente o custo é 5, 10 vezes menor, né, do que, por exemplo, um processo trabalhista, o que você vai uhum, gastar para você implementar. Então, como a gente está falando também de cultura, é uma coisa que não é uma coisa que você compra, né, digamos assim: eu comprei ali, paguei uma fortuna, comprei e agora funciona". Não, eu vou ter ali, lógico, faz parte de agora, né, precisa fazer parte do dia a dia das empresas, mas eu vou, ter muitas ações que não têm custo, né, elas realmente sim, eu vou ter um investimento inicial ali e depois eu tenho uma manutenção dessa cultura, né, então o custo disso, né, o custo de não fazer, com certeza é muito maior. E eu queria também ressaltar uma coisa, porque, tem em relação ao prazo, né, e falar: mas qual que é o prazo que eu tenho para fazer?". A gente também falou um pouquinho. É importante a gente também saber que, enquanto as empresas estão paradas, muitas vezes, sem estar levando em consideração a NR1, o Ministério do Trabalho já tem feito muita movimentação em relação a isso. Então, por sim. exemplo, no ano passado, houve a contratação de mais 900 auditores do Ministério do Trabalho, o que equivale a 50% a mais do efetivo que eles já tinham. A gente teve também aí em dezembro o lançamento de uma plataforma que chama Trabalho Sem Assédio, aonde essa plataforma Interessante isso. ela vai mostrar para o colaborador quais são os tipos de assédio para ele identificar se ele está ou não sofrendo assédio no trabalho e quais são os canais de denúncia que ele pode tá recorrendo. Então, assim, olha o tamanho, né, da revolução que já está acontecendo de todo o movimento. Então, a gente precisa aproveitar esse momento, né, realmente e de ação. É um momento de colocar em prática, como aqui o nosso colega Fernando trouxe, usar a NR1 como respaldo, né, para aquilo que a gestão de pessoas sempre quis colocar em prática e trazer resultados para a empresa de forma sustentável, né? Não é só uma questão da gente
cuidar de pessoas, mas as pessoas são o centro do processo, né, porque não existem Uhum. empresas sem pessoas. É, exato. Eh, bom, já tem tentado, né, criar empresas com uma pessoa e uma IA, ou várias IAs, enfim. Mas ainda não temos dados, né, para avaliar Muito o quanto que isso sucesso é sobre isso, efetivo. né. É. Certo. Eu vi que tem uma outra questão, eu acredito que não é continuidade do Fernando não, porque eu não estava vendo, mas empresas de qualquer tamanho devem mapear os riscos e iniciar um plano de ação para não serem penalizados? Além do risco psicossocial, qual o risco de custo para quem não tem diagnóstico e mapeamento? Tá, legal, vamos lá. Bom, primeiro, vamos entender um pouquinho do contexto da lei, né, para a gente entender qual que é o tamanho da empresa, por que que serve para todas as empresas. Então, a gente teve um aumento aí só de 2022 para 2024, 134% nos afastamentos por saúde mental no Brasil, tá. Ficando atrás apenas dos problemas ortopédicos. É algo realmente Uhum. muito importante. E a gente Sim. sabe, né, a situação aí do INSS, então não precisamos entrar em detalhes, mas todo mundo sabe que realmente é um órgão aí que está falido. E não só essa questão, né, Aline, como você mesma acabou de falar, estão tentando fazer empresas que funcionam só com a IA, mas essa não é a nossa realidade, a gente precisa das pessoas trabalhando, né, para a gente ter então a produtividade, enfim, o ciclo da economia girando. Então para isso a gente precisa cuidar dessas pessoas. Então se eu tenho uma probabilidade de afastamento dentro da minha empresa, logo eu preciso ter ações de prevenção. Então, independente se eu tenho 2 funcionários, 3, 4, 5, eu preciso fazer a minha gestão dos riscos psicossociais, porque cada Uhum. pessoa que tiver um problema ali e for afastada, ela vai entrar nessa estatística, né, do INSS de afastamento, e é justamente o que o Ministério do Trabalho quer evitar, né, ele quer controlar e reduzir esse número, então é muito importante a gente ter isso em mente. Tinha mais algumas coisinhas aí nessa sua pergunta. Não, perguntou, além do risco psicossocial, qual é o risco de custo para quem não tem diagnóstico e mapeamento? Se a empresa for auditada e ela não estiver fazendo nada em relação à implementação da NR1, da atualização, né? É, o custo em si a gente não sabe, Não né, sabe ninguém valores, tem né? essa informação, até porque depende muito também das questões particulares de cada empresa. Então, por exemplo, se essa empresa ela é reincidente com o Ministério do Trabalho ou não, se ela teve, vários casos de processo trabalhista ou não, né, se ela Aham, teve outros, problemas com o Ministério Público, né, então, assim, vários fatores, o ministério não tem uma tabela, né, digamos sim, assim, sim. para falar: "Vai ser isso". O que a gente precisa ter em mente é que quando eles forem na empresa, eles vão verificar todas as questões relativas ao trabalho dentro da empresa, e inclusive vão conversar também com os colaboradores, então isso também é uma novidade da NR1, tá, não vai ficar só no Tá. papel, eles não vão chegar no escritório e é só papel e ver se está tudo certo no papel. Eles vão conversar com as pessoas para saber se o que está no papel realmente está acontecendo. Então o processo ele precisa ser real. Como eu disse, é uma mudança de cultura agora, não é só cumprir uma burocracia. Legal. Eu acho que a gente pode já fazer uma síntese, né, para quem também chegou depois, a gente falar um pouquinho só É. para mencionar tudo que a gente falou aqui, depois quem puder voltar, chegou depois, voltar e assistir toda a gravação. Nós esclarecemos, né, que a atualização da NR1, ela é algo que já está vigente desde maio de 2025 e que nós estamos num período educativo até maio de 2026, ou seja, a princípio, até maio de 2026, não existem autuações ou fiscalizações, mas existe oportunidade para você já colocar em prática o processo de mapeamento diagnóstico. Até porque o que que eu disso dessa última coisa que você falou que é importante, que é assim, vamos dizer que o ministério receba uma denúncia da sua empresa, né, você não sabe quem foi, não foi falado com você, mas ele recebeu, a pessoa foi lá, não teve coragem de falar, às vezes não tem uma comunicação interna fácil, falou diretamente e mandou lá a denúncia. Quando o ministério vier autuar essa empresa, se ela está num processo de implementação
do mapeamento, já tem um plano de ação, ou já está até fazendo algumas coisas, né, relativas a isso, né, de treinamentos, conscientização, desenvolvimento da liderança e tal, o que que o ministério vai olhar, vai falar: "Bom, vamos falar com os outros colaboradores para ver se o ambiente realmente está gerando essa sensação aí que fez a pessoa fazer a denúncia, ou se de repente foi alguma coisa que foi feita com outras intenções, não vou entrar aqui em méritos de estava certo, está errado, enfim, mas assim, se a empresa ela se protege, né, ela cria esse programa, ela tem um plano, ela deixa isso documentado, então, não é só, obviamente, por burocracia, nós temos inclusive nós estávamos falando que a intenção é colocar realmente em prática como estratégia de negócio, para você impulsionar negócios com pessoas saudáveis, né, e produtivas, e criativas, e colaborativas, enfim, engajadas. Então a ideia é usar isso estrategicamente para gerar resultado positivo, tanto para as pessoas quanto para o negócio. E eventualmente, pode ser, e a gente sabe que a relação de trabalho, ela gera uma série de satisfações e insatisfações, isso não necessariamente tem a ver com as condições de trabalho na qual a pessoa está, né. Então, às vezes, ela tem uma expectativa e o trabalho não está atendendo a expectativa dela e aquilo leva ela a fazer algum tipo de reclamação ou até uma denúncia formal, enfim. Então, se a empresa estiver nesse processo de mapeamento e de implementação de um plano de ação, ela se coloca numa posição muito mais segura, né, falando em frente à regulamentação, frente às fiscalizações, e por outro lado, ela garante que isso também não impacte negativamente os demais colaboradores, porque eles sabem, eles participaram do processo. Eles conversaram para dizer como é o ambiente. Eles foram, digamos assim, se sentiram respeitados ali naquele processo, e isso Ai, que muda bom. também a relação, né, dos colaboradores com a liderança. E aí, o quanto que isso é importante, porque realmente quando houver um processo de fiscalização, isso está claro, documentado, as pessoas já sabem, elas estão conscientes, né, dos riscos sociais, elas entendem que se isso acontecer, todo mundo está mobilizado para efetivamente colocar isso, como prioridade para ser cuidado, né, e não simplesmente vamos deixar a pessoa cuidar da sua saúde ou vamos, deixar que ela resolva isso individualmente com um terapeuta. Às vezes a terapia não é suficiente nesse caso quando o ambiente é tóxico, né, a pessoa faz a terapia, quando ela volta para o ambiente, ela continua tendo aquelas mesmas condições que são desfavoráveis para a saúde mental dela, tá. Já que você quer, concluir aí, complementar com o seu know-how. Bom, é bem isso, né, é trazer as pessoas para o processo e eu quero ressaltar sobre o que você falou. Não ficar pensando na multa, né, na autuação, mas sim nas oportunidades que estão sendo perdidas e que podem ser melhores aproveitadas, né, nos indicadores relacionados a essas questões. Por que eu falo de indicadores? Porque quando a gente trabalha, né, com vendas, enfim, até produção e tal, tem muitos indicadores. E então a gestão de pessoas ele também precisa ter os indicadores, mas não só o indicador, por exemplo, melhorou a qualidade do ambiente, mas fazer o link dessa melhora do ambiente com a produtividade, tá? Então a gente precisa levar isso para as empresas para que o empresário veja que realmente vale a pena o investimento e que isso sim gera resultado, porque senão muitas vezes você está tendo as ações isoladas ali na empresa, elas estão até surtindo o resultado que você gostaria, mas como você não mede, né, você não mediu antes como estava e não mediu como ficou com as suas ações, então você não consegue provar isso, né. Então é Aham. importante também fazer por isso que eu falei que é legal que a NR une todos os setores, né. Então, ok, eu tenho ali o diagnóstico, né, ele vai mensurar os riscos psicossociais, mas é legal também eu trazer, né, dentro da gestão da empresa,
casar isso com os meus indicadores. Então, eu aplico o diagnóstico agora, coloco as ações em práticas e vou mensurar isso de novo daqui 6 meses, daqui 1 ano, por exemplo, né? Para que realmente isso se torne concreto, Uhum. porque de Que gere verdade é resultado concreto. tangível, né. Isso, exatamente, é concreto e é mensurável, mas como não é comum, a gente não tem ainda esse hábito, né, toda essa parte de gestão mais humanizada, assim, ela é mais nova na nossa Aham. cultura brasileira, então a gente precisa desenvolver. Claro que a gente tem inúmeras pesquisas, a gente pode estar pesquisando, em relação a isso, vai encontrar muitos resultados mesmo de empresas que fizeram essas medições e tiveram excelentes resultados. Então, quando a gente fala que vale a pena o investimento, é porque a gente tem esses dados de pesquisa, né. Então, por exemplo, inclusive que diz o seguinte: cada R$ 1 que eu invisto num colaborador, eu tenho um resultado de R$ 3 de volta, né. Então vamos trazer isso para um número maior, se eu invisto 1.000, eu recebo 3.000. Se eu invisto num líder R$ 1.000, eu tenho 6.000 de retorno. Fala: "Mas como que é medido esse retorno?". Esse retorno ele é medido através desses indicadores de performance, por isso que eu estou, né, ressaltando a importância de realmente usar a N1 como estratégia de gestão de pessoas. Eu pego uma lei e transformo ela, né, em conjunto com as minhas ações, para que ela seja a minha base e que isso transforme o ambiente, enfim, o resultado da empresa. Muito legal, Jaque. Bom, gente, a gente vai finalizando. Eu queria até sugerir quem assistiu aqui que possa compartilhar com pessoas que vocês consideram que precisam saber dessa informação, que precisam se atualizar em relação a como estamos, né, nesse processo, ou até mesmo como começar, como colocar em prática, como mapear, como diagnosticar. A Jaque vai abrir a agenda dela, então quem tiver interesse, coloca aqui nos comentários ou manda uma mensagem direta, pode ser para mim ou para Jaqueline, tá? A gente vai estar marcada lá no próprio evento do LinkedIn. E aí você fazendo qualquer pergunta aqui também, a gente vai respondendo, né, se não for para mim, se for para a Jaque, ela também vai respondendo essas questões, tá. Mas vai ser um prazer para nós que vocês tenham essa oportunidade de fazer esse diagnóstico inicial, né, do ponto de vista, seja do RH ou do empresário mesmo, do diretor responsável aí, para entender como que está o seu cenário hoje e como dar continuidade a esse processo para que ele realmente seja estratégico e gere o resultado que seja positivo. Às vezes a empresa talvez nem esteja esperando algo tão positivo, né, está esperando mais só se proteger de uma possível punição. E o legal é conseguir enxergar que existe um impacto super positivo aí de crescimento, né, e até de ganho de vantagem competitiva tanto na atração e retenção dos talentos, quanto até na visão da própria, dos próprios consumidores do seu produto ou serviço em relação à sua empresa, né. Então, E foi nós um prazer para entendemos nós. que nós entendemos, desculpa até te cortar um Não, pode pouquinho. falar à vontade. Nós entendemos que esse tema realmente é novo, né, que tem bastante dúvida, então por isso que a gente está abrindo esse horário, né, essa possibilidade de ter essa conversa, com esse mapeamento inicial, justamente com a intenção de trazer clareza e apoio, né, para você definir aí quais vão ser os próximos passos da NR1 na sua empresa. Uhum, perfeito. Bom, é isso, muito obrigada a presença de todos e todas, e espero comentários de vocês. Um abraço. Muito obrigada, gente, um ótimo dia para vocês. Abraço, Jaque.